Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês um giro de notícia e vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho do mercadão da bola que tá a todo vapor. O Corinthians, até antes de terminar do Brasileiro, já acabou fazendo uma contratação que é adquirindo o goleiro Hugo Souza, e agora surgiu aí nos últimos dias um dos assuntos mais comentados na internet, é a possível contratação do Pogba e pelo Corinthians, e esse jogador dispensa comentário ao falar de habilidade, categoria, porque o Pogba em 2014, 2015, 2016, ele arrebentou na Juventus, chegando à final da Champions, e em 2018 acabou sendo campeão do mundo pela França. Porém, o Pogba acabou aí sofrendo uma suspensão por uso de anabolizante. Aí ele, até março, ele não pode jogar. E quando ele tomou a suspensão, ele acabou voltando, fazendo 2 jogos, depois foi suspenso definitivo. Então o Pogba é um grande jogador, mas nos últimos tempos pra cá, ele não tem desempenhado, não tem mostrado seu futebol. Em 2023, trouxe até os números para vocês aqui, ele fez apenas 2 jogos. Na temporada 2024-2025, para ele não existe. E a temporada de 2022 com 2023, ele fez 10 jogos. Então, mais ou menos, se eu acertei a conta aqui, em 2 anos e meio, Pogba fez apenas 12 jogos. E aí eu te faço uma pergunta, corintiano, ou outra pessoa que está assistindo o vídeo. Quem é o Pogba que o Corinthians está querendo contratar? É aquele de 2014, 2015, 2016, 2017 até 2018? Ou é o Pogba de 2022 para cá que não fez nada? Porque talento tem, capacidade técnica, assim, é um jogador de alto escalão, mas precisa de ver quem é o jogador que ele está contratando. É um cara que vive suspenso, é um cara que não joga praticamente. E outra, tem um detalhe, desses 12 jogos, ele não terminou nenhum dos 90 minutos. Então quem é esse jogador que o Corinthians quer? Porque é um excelente jogador. O presidente Augusto Melo acabou sendo entrevistado na Rádio Craque Neto e negou aí o interesse do Corinthians sobre o atleta, mas não é verdade. O presidente está no papel dele em falar que não está negociando, porque pode dificultar o negócio, mas o Corinthians está interessado sim. Augusto Melo é um cara que ele tá até seguindo o Pogba nas redes sociais. E ele é um apaixonado pelo futebol desse atleta. E a Esporte da Sorte, que é uma parceira, uma patrocinadora massa do Corinthians, já disse o seguinte: se o Pogba quiser ganhar o que ganha mais ou menos o Memphis Depay, a Esporte da Sorte entra na parada para adquirir esse jogador espetacular. Espetacular na temporada que eu falei com vocês aqui. De 2022 para cá, tá muito mal. Mas o problema é convencer o Fabinho Soldado a fazer essa contratação. Porque hoje, o Fabinho Soldado do Corinthians que tem a caneta. Ele que decide. Muita gente falou assim, mas e o técnico Emiliano Dias mais o Ramon Dias? Falei, pra mim, sinceramente, eles não têm o tamanho do Pogba, eles não têm o tamanho do Corinthians. Então eles não conseguiriam barrar essa contratação. Mas Fabinho Soldado, sim. E com certeza ele veio num salário muito alto. Acontece que ele só pode jogar a partir de março. E o Corinthians começa a pré-libertadores em fevereiro. Então, o primeiro semestre, praticamente ganhando um salário estratosférico, o Pogba não jogaria no Corinthians. Só ia iniciar o futebol dele lá para abril. Mas em que condições ele estaria para iniciar? Estaria bem tecnicamente? Estaria bem fisicamente? Qual que é a condição do jogador? Então, assim, é uma contratação bastante emblemática, que muita gente vê com bons olhos, outras pessoas não gostaria de ver esse jogador no Corinthians. Então, assim, eu entendo que se for aquele jogador da Copa do Mundo e da Juventus, o Corinthians faria uma das suas melhores contratações dos últimos 10 anos. Mas se for esse aí, de 2022 pra cá, que não joga, é suspenso, é envolvido em exame antidoping, essas coisas, aí o Corinthians, pra mim, daria aí uma caminhada errada na contratação desse jogador. Gente, sobre o lateral esquerdo,
O Wendel. Corinthians procurou o jogador. Ele tá jogando no. Ele tá jogando no Porto, né? É um jogador da seleção brasileira. E o contrato dele vai até no meio do ano que vem. Corinthians procurou esse jogador. Porém, o São Paulo entrou na parada oferecendo jogador e mais dinheiro. Então, e pro Corinthians tava vindo a custo zero praticamente, que era só mesmo pagar salário. A partir do momento que o São Paulo entrou no negócio, o Corinthians desistiu do negócio porque achou a negociação muito pesada, muito cara. Gente, sobre o Romero, o Corinthians acabou fazendo uma contraproposta para o jogador, porque o Corinthians ofereceu ao Romero 1 ano de contrato na renovação, e Romero quer 2 anos. Romero ganha mais de 800 mil no Corinthians. Aí o Romero não aceitou. O que o Corinthians fez? Uma contraproposta. O Corinthians ofereceu ao Romero os 2 anos de contrato como ele quer, certo? Porém, reduziu o salário do Romero. Aí o Romero ainda não deu a resposta. Se fica ou se sai. O Corinthians tem tentado, mas o Romero tem dificultado. Assim como aconteceu da outra vez que foi treinar separado e acabou deixando o Corinthians. Sobre Thales Magno, já disse para vocês que a prioridade aqui do diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, é primeiramente manter o elenco. Depois que ele conseguir manter o elenco, aí quer fazer algumas contratações pontuais. E Thales Magno também o Corinthians pretende prolongar, tá aí conversando com o seu staff, prolongar o contrato do jogador. Muito jovem, bom de bola, teve pouca oportunidade no Corinthians porque acabou se machucando. Mas no caso de uma saída do Yuri Alberto, que eu acredito que não vai sair porque o Fabinho quer manter esse elenco, Thales Magno seria o seu substituto imediato. E como eu estou dizendo para vocês que o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, quer manter o time, ele começou mantendo o time, sabe como? No número 1, goleiro Hugo Souza. Antes de terminar o Brasileirão, o Corinthians foi lá e fez a contratação do Hugo Souza, pagando 800 mil euros, 4 milhões e 800 reais. E o Flamengo, como ficou com o Picuinha, o Corinthians foi lá e pagou o dinheiro à vista. Quem pagou, quem ajudou a pagar foi a Sport da Sorte, mas o Corinthians liquidou esse problema. E essa semana, o Corinthians conseguiu aí prolongar o contrato do meio-campista habilidoso André Carrillo, que é um cara que joga na primeira linha, joga na segunda linha, se é necessário joga na terceira linha, consegue fazer um losango no meio de campo e consegue jogar também apoiando o ataque. Então, o Fabinho já começou mantendo o time e agora fará aí umas 2 ou 3 jogadores de alto escalão, tipo jogador galáctico, jogador mediático, para fortalecer mais o time, porque ano que vem o Corinthians vai entrar com tudo para ganhar um título de expressão nacional ou internacional. E aí, fiel, o que vocês acharam? O Pogba no Corinthians seria uma boa contratação ou o Corinthians daria uma caminhada errada? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, um like, deixa sua inscrição, ativa a notificação. Isso é muito bom para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e começa a recomendar para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.